Olha só. A gente viu, então, a questão do SQL, que é uma Structured Query Language, né, ou linguagem de consulta estruturada. E aí a gente viu o DDL, que é a Data Definition, ou Definition Language, né, que é a linguagem de definição de dados, e a Data Manipulation Language, né, que é a linguagem de manipulação de dados. Esta que nós vamos fazer prova, então, na semana que vem. Ok? E aqui, então, a gente tem a definição dos dados, certo? Onde a gente cria tabelas, cria constraints e tudo mais. E aí, algumas coisas ficaram, né, foram passadas, né, meio que superficialmente, para a gente poder ter bagagem, para a gente revê-las em um determinado momento. E esse determinado momento chegou. Uma coisa que eu quero ver com vocês é isso aqui, ó. Os domains, os índices, e aqui já é algo que eu quero mostrar para vocês, que eu vou comentar, mas só depois que a gente tiver com algumas informações, que a gente vai voltar nisso aqui, tá bom? Que aí eu preciso de uma base de dados que a gente possa realmente montar isso aqui, então a gente vai fazer exemplos disso para a gente poder executar de forma prática. Olha só, o que são domains? Os domains, né, os domínios, são tipos de dados definidos pelo utilizador. Quem que é o utilizador? Nós. De forma a padronizar e evitar repetições. Um domain ou um domínio pode conter um valor default, um valor padrão, restrições do tipo not null e check. Então, olha só. Toda vez que eu quero, então, otimizar um processo, eu uso um domain ou um domínio. Como que eu crio um domain? Create domain do salário. Ele é um numeric 9.2, not null, default 1. Então, o valor default dele é 1. Constrain SK, né, salário maior. Vou checar se esse valor é maior que 0. Então, reparem, se eu quisesse criar uma coluna, né, numérica, chamado salário, que tivesse o not, que não fosse nula, né, por valor padrão fosse 1, e ela checasse se o valor inserido fosse maior que 0, se eu tivesse que usar isso em 10 lugares diferentes, eu teria que repetir esse código aqui em 10 lugares diferentes. Então, o que eu faço? Eu crio um domínio chamado do salário, e toda vez que eu quero ter essas características aqui, eu chamo esse domínio. Vocês tiveram programação? Com quem? Com o Rafael? Ele ensinou C para vocês? Exatamente. Lembra lá quando vocês criavam uma função para fazer a soma de dois números? Uhum. E aí, quando vocês queriam fazer a soma, vocês só chamavam função? Uhum. É a mesma coisa. Só que em vez de eu criar uma função, eu estou criando um código SQL que ele vai ter essas características. Então, toda vez que eu quiser um número, um valor numérico com 9 de escala, precisão 2, que ele não pode ser nulo, o valor default é 1, que tem uma constraint que checa se ele é maior que 0, eu crio um domain e aí a partir daí eu só chamo o meu domain. Certo? Eu sempre vou chamando o meu domínio para ele poder estar fazendo essas configurações para mim, ou setando esse padrão para mim. Então, o domínio é como se fosse uma função que você chama. Toda vez que você chamar um domínio, ele vai trazer essas características que estão aqui depois do salário. Alguém ficou com alguma dúvida? Professor, esse domínio aí seria, como que diz? É como se fosse, como é que fala? Ai, Jesus, esqueci como é que fala agora. Um tipo de dado. Só que, tipo, para se assemelhar à linguagem C, não seria um struct? Ou Não, não? não. Eu só fiz a comparação com o C com uma função, entendeu? Porque a função, você vai chamar ela quando precisar de alguma coisa, não é? Sim. Vamos supor, tem a função calcular média. Eu passo o valor, ela calcula a média. Uhum. Nesse caso aqui, eu tenho um domain salário.
Toda vez que eu chamar do underline salário, ele vai trazer essas características para mim. Entendeu? Entendi. É como se eu organizasse ou otimizasse o meu código. Por exemplo, criei esse do salário. Olha só. Create table, empregado. Matrícula, int, not null. Salário, e aqui eu faço do salário. Tá vendo aqui? Tem só do salário? É a mesma coisa que eu pegar e copiar da frente isso aqui tudo, certo? E colocar aqui. Agora imagina que o meu empregado, o meu funcionário, eu vou ter esse do salário em 25 lugares diferentes. Eu ia ter que ficar copiando e colando isso aqui 25 vezes, tá vendo? Então, para mim alterar isso, eu só crio um do salário. Crio um domain e passo a ser ou chamar esse domínio. E aí, se eu precisar atualizar o meu domínio, eu atualizo em um lugar só e todo mundo que usa o domínio vai ser atualizado. Certo? Tá bom. Entendi. Alguém tem dúvida? Então vamos seguir. Vamos seguir aqui. Índices, né? Então a gente entra em outro ponto que é muito importante na parte de banco de dados, que são os índices. Os índices são utilizados para melhorar o desempenho do banco de dados. Como assim? Supondo que eu tenha uma tabela que contenha 1 milhão de registros, né? E aí eu preciso otimizar esse processo de busca, né? Porque eu vou ter que percorrer 1 milhão de registros? Não. Então o que eu faço? Eu crio índices. O índice ele é estruturado em uma árvore binária. Por exemplo, é um exemplo bem simples que eu vou estar demonstrando aqui, tá bom? Deixa eu ver se o índice. Só ver se eu consigo uma figurinha. Se eu conseguir uma figurinha, a gente desenha em cima da figurinha. Acho que aqui vai dar certo. Deixa eu ver isso aqui. Oxe, acho que aqui vai ser mais fácil. Olha só. É a mesma ideia da capa do livro, né? Você pega uma capa do livro para quê? Pô, o índice do livro, né? Para você achar um conteúdo mais fácil. A ideia do índice no banco de dados é a mesma coisa. Deixa eu tentar dar um zoom aqui, que essa figurinha não está muito legal, não. Mas supondo que eu crie, então, todos os meus registros, certo? Só que aí, através de uma estrutura de árvore, onde eu tenho o elemento pai e os seus ramos, eles vão, então, me dando condições de organizar galhos ou ramos que a gente fala, para poder percorrer esse esse índice. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem simples. Supondo que seja é um exemplo bem simples, tá, galera? Por exemplo, seja números. Então vamos colocar aqui 17, 27, 35, 59 e aqui, enfim, vai ser 29, 33, 37, 44, 65, 12. Olha só, na verdade aqui não pode ser 17, aqui vai ter que ser. Não, pode. Então, resumindo, olha só. É, Vamos colocar que aqui é. Pode deixar o 29 mesmo. Mas qual que é a ideia do índice? O índice é isso aqui, ó.
eu vou começar a categorizar e organizar uma estrutura que permita facilitar a minha busca. Eu tenho que achar o 17. Ó, o 17 está aqui. Ó. O 17 está aqui. Né? E aí, eu tenho que... Perdão, aqui vai ser... Por exemplo, ignora isso aqui. Né? Supondo que eu vou pesquisar, então, o 17. Eu preciso saber da informação 17. Olha só. Não é mais fácil, em vez de pesquisar linha por linha aonde está o 17 em 1 milhão de registros, vir aqui e falar assim, ó, opa, 17, está para cá ou está para cá? Está para cá, né? Então, olha quanto que eu já ignorei. Olha a quantidade de itens que eu deixo de verificar, porque eu sei que o 17 está para cá. Ó, para cá ou para cá? Ó, tá para cá, né? E aí eu vou então percorrendo. Tá para cá ou para cá? Não, para cá. Ó. Pronto. Então, eu rodo muito menos para chegar no valor que eu quero. E aí, então, eu crio índices para facilitar o meu processo de busca por uma informação, certo? Rodando esses algoritmos que a gente tem aqui, né, com 10, 12, 100, 1000 registros, tecnicamente não gasta poder computacional nenhum, certo? Porém, quando nós temos que usar usar um poder computacional porque a gente tem 1 milhão, 20 milhões de registros, aí sim o índice precisa, a gente precisa desses índices para fazer um processo de otimização. Ok? Então, no processo de busca, a gente usa índice. Então, os índices são utilizados principalmente para melhorar o desempenho do banco de dados, embora a utilização não apropriada possa resultar em uma degradação de desempenho. Então, o índice deve ser usado, mas usado com consciência, porque se a gente usar ele de forma errada, a gente vai estragar o sistema. Ou a gente vai deixar, em vez de tornar mais rápido, ele vai se tornar muito mais lento para conseguir executar, né, um comando SQL. Então, a gente define, né, sobre atributos para acelerar o acesso físico aos dados. Por exemplo, matrícula é um número que pode ser usado em índice? Sim, claro que pode. Existem várias situações que eu posso utilizar índice. Por exemplo, eu posso usar índice em tudo? Não. Não, porque o gasto computacional vai ser, se usado de forma errada, prejudicial. Então, por exemplo, eu tenho um campo como data de idade. Idade é um campo ideal para ser utilizado o índice? Não. Idade não é um campo ideal para ser utilizado o índice. Por quê? É um valor que sofre alteração todo ano. Então, todo momento estou atualizando aqueles valores. Outro exemplo, data de nascimento. Data de nascimento muda? Não. Uma vez que a pessoa cadastrou a data de nascimento, nunca mais ela tem que fazer, né? Se ela cadastrou certo, claro. Nunca mais ela vai mudar a data de nascimento, porque ano que vem ela vai ter nascido no mesmo dia, certo? Então, o data de nascimento é um campo, sim, que a gente pode usar um índice, se for o caso que a gente precisar buscar as datas de nascimento. Por exemplo, CPF, RG, um ID, né? O número de telefone já não é interessante, porque as pessoas trocam muito de telefone. Então, pensa numa tabela com 1 milhão de registros, pelo menos, né, uma troca de telefone por dia deve acontecer. Então, são informações que vocês têm que pensar. Se eu utilizar índice, eu vou optar pelos campos que têm menor taxa de atualização. Quanto mais eu atualizo um índice, pior fica o desempenho. Porque eu sempre vou ter que gerar um índice e demora a gerar os índices. Porque, na verdade, o índice é uma paginação. É como se ele paginasse uma informação. Eu fechei o print.
Ele como se ele criasse uma paginação, várias páginas. Então ele vai falar assim, ó, a informação, a matrícula, por exemplo, da Raquel, 2020, 01, IN 015. Ela está na página 177, né? Então, o algoritmo sabe a página, porque ele ordenou e criou o índice. Quando vocês fazem um trabalho que vocês geram um índice, vocês não fazem isso no final? Aí, se vocês acrescentam uma página, não tem que fazer o índice novamente, que pode ter mudado e tudo mais? É a mesma situação. Você cria índices, então, para facilitar a sua pesquisa. Então, usar índices onde o campo se atualiza com frequência é extremamente um tiro no pé, não é recomendado. E sim, campos que não se alteram ao longo do tempo, por favor, criem índices, se for o caso ele ser pesquisado. Automaticamente, os atributos chaves, né, PK e único, né, são criados índices automaticamente. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Joia. E aqui, o comando para criar o índice, né? A gente vai ter create, único, né? Índice, que é index. Nome do índice, on, nome da tabela, e o atributo que você quer criar o índice. Para apagar um índice, drop index. E create index, né? Ind médico 1, on, médico, o nome do médico. Então, eu defini o nome do médico como um índice. Tá certo? É só um exemplo que a gente tem para poder lidar ou poder trabalhar um exemplo disso. Depois a gente faz testes. Quando a gente tiver com bases de dados bem grandes, a gente faz testes com ela. Aqui eu tenho então insert, né? Eu tenho um insert com select. Vocês até agora estão fazendo inserts normalmente. Insert, into tabela e os valores, certo? Porém, eu posso inserir valores em uma tabela com base em outra tabela. Então, olha só, esse comando de select from, ele vai fazer uma consulta em uma tabela e vai me retornar uma quantidade X de registros. E eu vou pegar e vou inserir esses X registros nessa tabela aqui. Ok? E aí, então, eu posso setar, né, informações das minhas tabelas com base em selects realizados. Quando a gente estiver fazendo select, a gente volta no insert. Por isso que a gente vai e volta várias vezes, como eu disse, que a gente vai aprendendo alguns conceitos novos e a gente vai indo e voltando para poder estar organizando isso tudo. Uma coisa que eu quero comentar com vocês, mas depois a gente vai fazer isso na prática, são as alternativas para os valores do onDelete e do onUpdate. O que é isso? Quando eu tenho update e delete, são situações que podem envolver sérios problemas. Por quê? O que é uma chave estrangeira? Vocês sabem? Claro que sabem. O que é uma chave estrangeira? É uma chave primária que foi transportada para outra tabela? Isso aí. Só que aí, vamos supor, então, Pablo, que eu tenho a tabela alunos e a tabela armário. E o aluno tem um armário, certo? Na verdade, o armário pertence a um aluno, né? Então, lá na tabela aluno, eu tenho o ID do aluno, e na tabela armário, eu tenho o ID do armário e o ID do aluno, que eu vinculei aquele armário e aquele aluno, certo? O que vai acontecer? Quando eu tenho, vamos pegar um exemplo aqui feito, né? Acredito que tenha, ou não. Cursos. Eu não consigo nem ver o script. Espera aí.
Eu podia ver pelo menos o SQL, né? Poderia pelo menos ver o SQL, mas eu não vou conseguir ver, não. Olha só. Deixa eu tirar um print em branco aqui, que aí a gente consegue ver. Tirar um print do branco aqui. Pronto. Vamos supor que a gente tem, então, a tabela aluno, certo? E eu tenho a tabela armário. Aí o aluno 1, que é a Raquel, ela tem um armário. Então eu tenho o armário 1, certo? Que é tamanho X, e 1 que é a Raquel. O armário 2, ele tem tamanho Y e é usado por ninguém. Ele está vazio, ninguém está usando ele. Aí eu tenho aqui o 2, que é o Pablo. Pablo, certo? O Pablo, ele também tem um armário. Então, o armário 3, que é do tamanho X, ele está ocupado pelo 3, que é o... Perdão, pelo 2, né? Que é o Pablo. O 3 não existe, pelo 2. E aqui eu tenho outro armário. Vou vir aqui, supondo que eu tenha outras. O ID 47, por exemplo. Eu tenho aqui o Marapé. O Marapé, então, aqui no armário 4, que é do tamanho Y, está ocupado pelo Marapé, que é o 47. Então, o que esses caras aqui, né, o OnCascade e o OnDelete, eles vão influenciar? Toda vez que eu preciso fazer uma operação de delete ou de update, eu estou envolvendo alteração de registros. Porém, quando eu faço uma alteração aqui, nessa tabela, né, ou na verdade nessa tabela aqui, ó, eu não tenho problema nenhum. Eu posso executar o update e o delete de uma forma muito tranquila. Eu posso excluir e deletar qualquer valor aqui, sem nenhuma restrição, certo? Se eu apagar esse registro aqui, ele simplesmente vai deixar de existir. Não vai ter mais o vínculo do Marapé com o armário 4, certo? E aí, ótimo. Mas e se eu venho aqui e tento fazer uma operação, por exemplo, de delete no registro 2? Vou deletar o Pablo. O que vai acontecer? Eu posso deletar o Pablo? O que vocês acham? Não, eu não posso deletar o Pablo. Por quê? Por causa disso aqui, ó. O Pablo está sendo usado ou está sendo referência em outra tabela. Essa situação aqui, ela não permite que eu faça um delete, né, na minha tabela aluno delete no ID 2, porque ele está vinculado. Então, o que acontece? Existem, então, essas restrições aqui, né? Existe dentro do delete e do update, tá bom? Isso é válido para os dois casos. O restrict, o cascade, set null, set default. Pô, meu professor, até agora a gente não falou nisso. Justamente porque quando a gente não fala nada, por padrão, é definido a situação restrita. Não deixa efetuar a operação. Então, eu não consigo fazer o delete, né, desses dados, certo? Ele não deixa efetuar a operação. Ele vai dar erro falar que foi violado.
Então, quando eu tentar fazer isso, vai dar erro. Se eu setar outros valores, por exemplo, eu tenho essas 4 opções: Cascade, apague os registros associados, e o delete, né, o delete ou altera a chave estrangeira, se for o caso de update. O set null, ele vai setar o valor null, ele passa a ser nulo, e o set default, ele passa a ter um valor padrão. Então, vamos supor que eu usei a restrição, essa última aqui, ó, set default. Usei o set, né, default, um def, e o valor padrão vai ser 5, por exemplo. 5. Certo? O que vai acontecer quando eu deletar o 2? Ele vai deixar eu deletar o 2? Ele vai deixar eu deletar o 2. O que ele vai fazer? Ele vai apagar isso aqui, certo? Ele vai apagar esse cara do meu banco. Só que aqui, em vez dele apagar esse registro, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, ó, e vai setar o valor 5, porque eu defini ele como padrão 5. Entenderam o que o on, delete, set, default e o valor default que vocês passaram faz? Ele faz justamente isso. Ele apaga o registro pai, vamos dizer assim, porque isso aqui é uma chave estrangeira, tá, galera? Vocês entenderam, né? Esse cara aqui, essa tabela aqui é uma chave estrangeira da tabela alunos na coluna ID, por exemplo. Entenderam isso aqui? Depois eu vou fazer isso via código, mas eu quero que vocês entendam o desenho. Alô, vocês estão entendendo? Sim. Beleza, então. Se vocês tiverem dúvida, fala, tá? Vamos voltar. Beleza. Então a gente não vai setar mais default, a gente vai setar null, né? Que é a próxima opção, é a opção anterior. Set null. Certo? Ó, set null. Ela vai setar o valor nulo. Então o que ele vai fazer? Simplesmente ele vai vir aqui, da mesma forma, vai apagar esse registro, mas aqui ele vai vir e vai setar o valor null. Certo? Porque a gente criou uma restrição no onCascade, setando ele como nulo. Se por acaso a gente passar o Cascade, e aí cuidado com esse cara aqui, porque é perigoso, certo? Se eu setar o Cascade, por exemplo, o que ele vai fazer? Você vem aqui, set Cascade, né? Ele simplesmente vai pegar, vir aqui, apagar esse cara e apagar esse cara completamente. Se existir qualquer outra tabela que tenha relação ou vínculo com esse cara aqui, ele apaga também. Então você pode, se bobear, dependendo da situação, apagar um registro que você deletar no Cascade e deletar registros em 10, 20 tabelas diferentes. E aí você vai acabar bagunçando a sua base de dados, se é que isso poderia ter sido feito, né? Então, cuidado ao usar o Cascade, porque o Cascade realmente é muito louco. Ele é perigoso para vocês estarem fazendo esse tipo de operação. Entenderam? Então, olha só. Vamos vir aqui. Eu vou abrir aqui. Deixa eu tentar conectar aqui. Deixa eu ver se eu consigo conectar no meu localhost aqui. Olha só.
Consegui conectar aqui. Na minha base aqui, ó. Eu vou conectar nessa João, né? Deixa eu ver o que tem nela aqui. Ó, não tem nenhuma tabela, então posso criar ela aqui. E aí, o que vai fazer? Eu vou colocar o código aqui para a gente poder criar, então, fazer essa simulação que a gente fez ali no desenho, tá bom? Deixa eu só pegar um. Peraí, Peraí, fechar isso aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Vamos lá. A gente criou aqui, então, alunos e armário, né? Então, eu vou criar create table alunos, certo? Uma tabela bem simples, é mais para a gente testar. Então, vai ter int matrícula, que é not null. E agora que vocês já passaram a fase de criar, vocês não precisam criar constraint para fazer chave primária. Vocês podem vir e só escrever aqui na frente. Primary key, certo? E aqui eu vou dar um nome, vai ser um varchar, né, de X posições. Vou colocar aqui 50. Beleza. E aqui, só isso mesmo, só isso mesmo. Tem menos campo a gente preencher. E vou criar uma tabela chamada armário. Armário. Acho que tá certo. E aí, na minha tabela chamada armário, eu vou executar o seguinte. Int código, que vai ser um int, né, na verdade, inverti aqui, né? Matrícula. Tá certo fazer isso aqui, galera? Ou estou sendo redundante? O que vocês me dizem? Eu posso fazer isso, mas eu estou sendo redundante, porque toda chave primária, por obrigação, ela não pode ser nula. Então, só estou sendo redundante. E aqui, mesma coisa, passo o meu code, né? Code integer ou int, tanto faz, primary key. Primary key, ok? E aí, então, tendo esse código feito, eu vou colocar aqui só um tamanho, por exemplo, tamanho, vai ser um varchar de 10 posições, enfim. E aí, eu vou criar, então, uma chave primária,
ou uma chave estrangeira dos meus alunos. Ok? Então, olha só, eu vou vir aqui e falar o seguinte. Constrain. Vou chamar FK aluno. Né? A minha constraint é o quê? Uma foreign key, certo? Referenciando quem? Faltou só criar aqui, né? Matrícula, que vai ser do tipo int, certo? E aqui eu vou falar que ela é referenciando matrícula. Referências, referenciando quem? Alunos na coluna matrícula. Beleza? Só que aí, o que eu quero fazer? Eu quero falar que esse cara aqui, ele não pode ser deletado. Então, eu venho aqui e então faço o seguinte. On delete. On delete o quê? Vamos, vocês querem usar qual aí? Vamos pegar e deixar o restrito para a gente testar, só para a gente ver. Vou criar aqui o Vamos colocar melhor, vamos fazer o set null. Olha só, a gente tem aqui o set null. Vamos fazer o seguinte, vamos criar essa restrição agora não. Quero que vocês vejam apenas. Vou executar isso aqui. Ele me deu um erro. O que ele me deu erro? Deixa eu criar aqui. Vou só tirar esse cara aqui. Criou. E tamanho. Ah, faltou uma vírgula aqui. Pronto. Criou as minhas duas tabelas. Eu posso dar um refresh aqui, beleza. Deixa eu fazer insert, então, de informação. Como que eu faço insert? Insert into o quê? Alunos. Passando os campos. Quais campos eu quero inserir? Matrícula e nome. Não é isso? Values. Quais nomes e quais valores? Então você está 1, Raquel. Ah, pode ser esse nome. Ponto e vírgula. Vou copiar. Vamos lá, vou inserir 3 aí. 2, 3, 4. Vamos colocar 5, porque aí fica bonito. Então, Raquel, Marapé. Depois vem o Pablo, né? Pablo. Depois vem a Maraísa. E depois, mais quem? A Stephanie. Stephanie. Eu sei que tá errado, tá, Stephanie? Mas briga comigo, não. Beleza, vou inserir essa informação. Inserir. E agora eu vou inserir na tabela armário. Armário. Só que na tabela armário eu tenho 3, né? Eu tenho o código, não tem esses caras aqui, deixa eu tirar. Eu tenho o código, mais quem? Tamanho, e tenho a matrícula, que é a matrícula, o valor lá que eu vou estar referenciando. Então, values 1, tamanho
1A, por exemplo, e aqui vai ser 1. Então 2, 3, 4. O Marapé brigou com a diretora e não vai ter armário. Então, 1, 3, 4 e 5. Tá bom? E aqui é o 2A e o 2A. Joia? Então, vou inserir essa informação. Ah, faltou a vírgula aqui, desculpa. Legal, inserimos as informações. Se a gente pedir para visualizar essas tabelas, ó, view data, view data. Reparem que eu tenho as pessoas e nos meus armários eu tenho, ó, se eu clicar aqui para ver quem que está usando o armário 4, eu sei que é a Stephanie, certo? Então, está vinculado da forma correta. Maravilha. Lembra que a gente, ao criar a tabela, a gente não definiu, né, restrição nenhuma? A gente não definiu restrição nenhuma. Certo? Então, o que acontece? Quando a gente não seta nada no onDelete ou no onUpdate, o que acontece? Eu tenho tudo como restrito. Não deixo efetuar a operação. Então, eu vou vir aqui, malandramente, e vou tentar fazer um delete. Como que eu faço um delete? Como que faz um comando delete? Vamos ver se vocês estão craques mesmo. É delete from alguma coisa, e depois tem a tabela, aí o campo da Delete tabela. from a tabela. Aí o Vamos testar. nome da tabela, eu acho, depois é o campo. Alunos, né? Aí tem uma Tabela. condição lá. Alunos, aqui, né? Where, uma condição. Eu quero deletar quem, então? Vamos deletar a Maraísa. Então, where, matrícula, igual a 4. Vou executar. On, ó, update or delete on update or delete on table alunos violou a chave estrangeira FK alunos na tabela armário. Delete key matrícula igual a 4 na tabela armário. Então, primeiramente, eu tenho que deletar esse cara aqui, onde que eu estou utilizando, para depois eu deletar o meu aluno. Olha só, eu vou deletar o Marapé. O Marapé eu não usei aqui, tá vendo? É o único que eu não usei. Vou deletar o Marapé. Só para a gente testar, que é o 2. Se eu executar, ele executou. Ótimo. Deletou o Marapé. O Marapé já não está mais entre nós. Tá vendo? Só que eu tenho esse problema Cadê? Peraí. Eu tenho esse problema aqui que eu não posso, então, deletar ninguém que está sendo utilizado. Vamos voltar para o caso da Maraísa. Eu não posso deletar. Se eu deletar o registro da Maraísa, se eu deletar, vamos supor, olha só, vou vir aqui, delete from armário. Eu vou deletar quem tem o código igual a... Quem que está usando o código igual a 3, né? Que é o código 3 que está sendo usado pela Maraísa. Se eu executar isso aqui, ele vai apagar. Então, esse registro 3 não existe mais. Vou atualizar, né? E aí, se eu deletar o 4, agora eu consigo deletar ele, porque ele já não tem mais vínculo nenhum. Então, beleza, funcionou. Se eu tentar deletar um outro aqui agora, vamos tentar deletar o 3.
eu entro no mesmo problema. Eu não posso deletar porque ele está vinculado a uma outra informação, certo? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que atualizar o meu matrícula e setar informações nele a fim de que eu mude essa restrição, né? Essa restrição podendo permitir que ele execute, né, ou sete alguma informação. Quer ver? Olha só, a gente vai ter que atualizar essa tabela aqui, tá bom? Vamos ver como que a gente atualiza essa tabela aqui. Ou a gente exclui tudo e cria de novo, né? Ou a gente vem aqui e simplesmente dá um alter table. Vamos ver se vai funcionar. Senão a gente apaga esse trem tudo. E aí, eu vou então alter table armário, né? Que é a tabela armário. ADD. Deixa eu ver que eu acho que a gente vai ter que fazer uma constraint aqui. Ou a gente vai ter que dar um update. Update matrícula. Set on delete. Vamos colocar o set null. Eu acho que não vai funcionar não. Mas bem. Esse update aqui não vai. Deixa eu ver se eu então alter table. Set matrícula on delete set update. Deixa eu remover a constraint, que vai ser mais fácil. Eu vou remover a constraint e vou criá-la de novo. Alter table, drop. Constraint FK alunos. Por que que ele não apaga a minha constraint? Vamos fazer o seguinte, deixa eu apagar essa peste tudo aqui. Para a gente ganhar tempo. A gente vai ter que cadastrar tudo de novo mesmo. Olha só, deixa eu dropar as duas. Drop table alunos. Eu vou dropar as duas, que aí a gente facilita. E eu vou criar de novo. Pronto. Pronto. Jogar isso aqui para cima. Na verdade, eu fiz errado, né? Mas tudo bem. Deixa eu deletar isso aqui. E aqui é os nossos testes de delete. Deixa eu dropar de novo. Quer dizer que não tem nada para deletar. Renovar. Por que que você não quer dropar? A ordem também influencia, tá vendo? Por causa dos dados. Então, olha só. Eu vou vir aqui, então,
e setar o valor para a gente poder, né, na nossa constraint, que é uma chave estrangeira, a gente vai setar então o valor on delete, certo? O quê? Vamos setar o que aqui? Pode ser o set default? Então vamos setar o set default. Cadê? Set default igual a... Fala um número aí, Raquel. 4. Ótimo, 4. Então, olha só. Vou criar a tabela alunos. Vou criar a tabela armário com a restrição on delete, setando o valor default 4. Por que que você não quer ir? Você é um número inteiro. É, bicho, tá de chora com a minha cara. Só pode. Vamos fazer o cascade, depois a gente volta aqui. Pronto. Sem sofrimento. Olha só. Resumindo, fiz o cascade, certo? Então, eu tenho que ter cuidado com o meu cascade, porque lembra quando eu tentava deletar, né, o meu aluno 4, ou qualquer aluno que seja agora o 3, por exemplo, ele não ia porque eu tinha esses valores, né, vinculados a outras tabelas. Olha só, vou atualizar. Está tudo apagado porque essas tabelas não existem mais. A gente criou outras. Viu data. Vai não ser informação, não? Espera aí, então. Vamos ser informação, então. Insert. Insert, pronto. Olha só, tudo aí povoado, né? Então, antes eu não poderia excluir mais o registro do Pablo, porque ele está vinculado o armário 2. Só que olha que legal. Se eu vir aqui, vou deletar deletando o aluno. Ó, o aluno 2 está aqui, ó. Não, aluno 3, né? Pablo, vinculado ao armário 2. Ó. Olha que legal que vai acontecer. Executei, ele me permitiu deletar. Só que olha só, se eu atualizar aqui, beleza, não existe mais o Pablo. Só que aqui também não existe mais o armário 2. Então ele apaga tudo. Ele vai apagando em cascata todos os valores envolvidos, certo? As outras restrições, elas vão acontecer da mesma forma. Quer ver? Vamos tentar fazer aqui. Deixa eu dropar isso aqui. Se eu apagar, né, deixa eu desfazer aqui. Se eu apagar um armário, não faz diferença nenhuma para mim. Vou apagar o armário 4, né? Está vinculado ao... Não, o Paulo não. Não, a Maraísa. Vou apagar o 4. Então aqui, 4. Está vinculado a Maraísa. Vou executar aqui. Opa, fiz merda. Só isso que não. Se eu vir aqui, apaguei o armário 4, mas nada acontece aqui porque, infelizmente, eu não setei nenhuma regra para isso. E aí o que vai prevalecer justamente é o onPdate, ou onde você definiu o onPdate, ou o onDelete. No caso que a gente setou o onDelete, né? E aí, vamos ver o que eu estou fazendo de errado aqui para não funcionar o nosso set default. Vamos apagar isso aqui. O Saci apaga.
Apaga, executa. Vamos criar então agora, né? A gente tem o set default. Eu só quero entender por que que ele não foi. On delete set default mesmo. Ou set null, vamos set null. Set null, vou executar aqui. Ô, Saci, faltou um delete aqui, ó. Set null. Né? Vou colocar a informação. Vou deletar o mesmo código, que é o 3, que é o Pablo, certo? Vou deletar, deixa eu atualizar aqui para a gente ver, ó. Todos os valores normais de novo. Vou deletar o 3, que é o Pablo. Reparem que ele deletou. Ó, o Pablo já não existe mais. E aqui, em vez de ele apagar esse registro, ele simplesmente, né, que era o 2, ele coloca o valor, deixa o valor nulo, certo? Ele deixa o valor nulo lá no campo referente, certo? Vamos setar o set default, deixa eu apagar tudo novamente. E aqui a gente set default 4, né? E aqui então, esse miserável, não sei porque ele tá me perturbando. Ele tinha que deixar o valor, passar o valor default. Por que que não está deixando eu passar o valor default? Tá, vou passar 100, essa miséria. Não sei se eu tenho que colocar entre parênteses. Por que que ele está rateando assim para mim? Vou passar 100 então. Tá bom. Só para a gente mostrar. Vocês já entenderam o conceito? Só para a gente ver aqui. Deixa eu executar isso aqui. E aí a gente atualiza novamente. Certo? Todos os valores ali iguais. Vamos ver aqui então. Vou executar esse cara. Executou, deletou o aluno, ótimo. E aqui no armário, que é esse registro 2, ele setou o valor nulo porque a gente não passou nada. Só não entendi porque quando eu seto o valor default, ele não me permite setar o default. Né? Eu não entendi por que que ele fez isso. Eu estou aqui na documentação do Postgre, mas por que isso aconteceu? Vamos ver aqui. Posso ter esquecido de alguma coisa. Set default SQL Postgres. Set default value. Ah, faltou o value, miserável. Faltou o value. Só deixa eu confirmar aqui. Deixa eu ver se é isso. Porque ele trouxe outra coisa ali. Vamos dropar essas duas. Vamos dropar essa aqui também. Agora é executar, né? E aqui, set default, value. E aí o value eu seto então o valor 4.
Não é isso ainda. Espera aí. Nós vamos achar esse problema aqui. Por que ele não está permitindo eu fazer isso? Bom, ele não pode fazer isso. Bom, delete. Gente, ó. Tá estranho garra que não faz sentido. Eu tô esquecendo de alguma coisa, galera. Eu não tô achando aonde eu tô esquecendo. Eu vou. Eu vou dar uma olhada aqui com mais calma, que agora também não adianta eu ficar procurando. Set default. Mas eu fiz isso outro dia, cara. Tá faltando alguma coisa. Ou algum bug da ferramenta, né? Set default. On delete. On delete, set default. On delete, set default. SQL. Postgres SQL. Às vezes também pode haver alguma regrinha à parte para cada SGDB. Então é bom vocês ficarem atentos quando vocês forem trabalhar com outros, né, com outros valores. Na verdade, só se eu vir aqui fazer isso aqui, ó. Set default 4, que foi o que a Raquel falou, né? E aqui, então, eu peço para ele inserir o valor padrão. Vamos executar isso aqui. 7 em qual linha agora? Posição 89. Acho que esse, não tem esse 7 aqui, não. Pronto. Pronto, miserável. Vamos testar aqui para ver se vai dar certo. Vou executar. Então, todo mundo que for apagado vai ser atribuído ao valor 4, né? Se funcionou. Deixa eu atualizar aqui. E atualizei. Então, eu vou deletar a pessoa, então, 1, a Raquel, certo? E aí, automaticamente, esse registro aqui vai pertencer agora ao 4. Então, aqui nesse lugar tem que ter um 4, né? No código 1 tem que ter o armário 4. Vamos testar se isso vai dar certo. A Raquel é 1, certo? Executei. Não existe mais a Raquel. E agora o armário da Raquel, que é esse cara aqui, né? Ele tem que ter o valor 4. É isso aí. Eu estava tentando fazer junto, mas é separado. Então você seta um valor default para a coluna, né? Você seta um valor default para a coluna. E a partir daí, todo mundo que você deletar vai receber o valor, né, default. Dificilmente a gente usa esse default, né? É mais o set null ou o cascade, mas tem que ter muito cuidado com o cascade, porque se você deletar alguma coisa errada ali, você vai deletar o banco inteiro. Ou coisas no banco que não era para ser deletadas.
Ok? Alguém tem alguma dúvida? Entenderam então a ideia das restrições? Só o set default que eu tinha esquecido lá, que tem que setar aqui o valor padrão aqui em cima. Então ele vai pegar o valor que você definiu aqui e vai aplicar onde você escolheu. Certo? Se alguém quer comentar alguma coisa, quer contar uma piada? Você está com torcicolo? Vai dormir direito, então, o Maraísa. Fica aí até Ah, 2. isso é verdade, eu durmo toda torta. Fica aí toda torcida. Acho que isso é certo. Você parar de ficar no celular e de noite vai dormir. Deixa o Meu pai celular fala de a mesma lado. coisa. Hã? Meu pai fala a mesma coisa. Mas dessa vez é porque dormindo eu fiquei torta. Eu vou te falar, hein? Você não endireita a sua vida, não, pra você ver. Literalmente. Eu vou ficar com dor todo santo dia. Exatamente. Ai, Olha só, galera. Se vocês não têm mais dúvidas, a gente pode encerrar e semana que vem a gente faz uma provinha aí. Topzera. você não passou os prazos ainda não, né, pra entregar o... É até o final do bimestre, O quê? correto? O quê? Entregar o trabalho? O trabalho não, O as atividades. trabalho, as atividades vocês podem fazendo e enviando. O trabalho Uhum, está aqui, ó. E uhum. aí, né, eu vou fazer o seguinte, eu não consegui começar Select. A gente vai fazer, então, uma aula de Select. Qualquer coisa, na semana da prova, ou para a semana que vem, né, eu vou gravar um vídeo explicando o Select. Então, junto com a prova, vai ter um vídeo, vocês vão assistir esse vídeo. O vídeo que eu vou estar explicando o Select não vai entrar aqui, tá bom? Ele não entra aqui, na prova de vocês. O prova é Insert, Update e Delete. E aí eu vou explicar o Select nesse vídeo, um vídeo de 15, 20 minutos, entendeu? Então vocês, semana que vem, além da prova, vocês têm o dever de casa de assistir o vídeo. Aí na semana 38 eu já vou ter passado o trabalho aqui também, né, na semana que vem. Junto à prova, não vou sobrecarregar vocês, certo? E aí vocês já comecem a entender o trabalho de vocês, porque também eu preciso do servidor para mim poder conectar isso aqui para vocês poderem fazer o trabalho, porque não tem como fazer select sem o servidor, certo? E aí a gente faz o a gente faz essas atividades aí para vocês começarem então a desembolar. Semana que vem prova, assistam o vídeo, já comecem a olhar questões do trabalho, dúvidas a gente vai falando pelo Zap e aí vocês me mantêm informados de quaisquer dúvidas, certo? Quaisquer problemas. E assim que eu conseguir atualizar o sistema, né, eu falo com vocês para vocês estarem colocando e conectando novamente, né, no novo servidor. Pode crer? Então, tudo mais, semana que vem, então, até a semana que vem, na nossa aula, na nossa prova e no nosso vídeo. E
a gente vai seguindo com a fé do Senhor. Forte abraço, fiquem com Deus, se cuidem, tudo de bom e até semana que vem. Semana que vem, na hora da aula, eu vou entrar para dar uns recadinhos ou para tirar alguma dúvida que tiver e depois eu fico disponível pelo Zap. Tá bom? Abraço. Valeu, pessoal. Abraço.